eu queria ver com você o seguinte: você faz uma atuação, um auto de infração por desmate. Quando você faz o auto de infração, você descreve lá na atividade suprimir, cortar, explorar a vegetação nativa sem a devida licença ambiental. Beleza, não é isso? A descrição Sim. lá, por floresta nativa. E logo embaixo, você continua na descrição, você coloca que a atividade foi suspensa até a devida regularização. Ponto. Sim. Aí agora vem a interpretação da legislação. Momento nenhum você colocou que a área do sujeito está embargada e momento nenhum você colocou que a atividade, na verdade, a atividade, seja para agricultura ou pecuária, você nem sabe, porque a pessoa às vezes nem falou, você só embarcação, né? Aí eu pergunto, você só descreveu a autodifração assim. O produtor, ele pode plantar o café dele? Aquele local do desmate? Na verdade, assim, né? Ele não vai perguntar para a polícia, né? Lógico, Mas assim, não. vamos supor, ele vem até a mim, porque eu faço muito recurso de multa, sabe, o Edson, né? Aham. Ambiental. Sim. Porque às vezes a polícia às vezes acaba falhando na questão técnica, você sabe disso. Eu já fiz recurso de multa de 90% da área ser eucalipto e a polícia colocou que era tudo floresta nativa, você entendeu? Sim. Então, assim, às vezes acaba ganhando por questão técnica, né? Mas, enfim, do meu ponto de vista, né? Eu não sei, é porque a pessoa ela pode deixar a área abandonada e criar gado, por exemplo, ou ela pode plantar café. O que você me fala disso aí? Ô Douglas, respondendo sua pergunta, o decreto administrativo em Minas Gerais, quem não é de Minas Gerais, pessoal, tem que observar sempre o que diz o decreto que regulamenta a autuação. O decreto administrativo de Minas Gerais, ele prevê duas penalidades, né? Duas atividades que embargam, vamos dizer assim, no geral, a área. O embargo da atividade ou obra e a suspensão da atividade ou obra. Quando é utilizado cada um? O embargo é quando a atividade possui um licenciamento ambiental, uma autorização ambiental, e ela está funcionando em desacordo com aquela autorização ou com as normas vigentes. Então, quando é lavrada uma autuação, essa atividade é embargada até a regularização daquela situação que está irregular. E nós temos a suspensão da atividade. A suspensão, ela já é utilizada quando a atividade não possui nenhum tipo de regularização ou licença. Aí é lavrado a suspensão da atividade. Por exemplo, a atividade tem um licenciamento ambiental, porém, ela está funcionando em desacordo com as normas vigentes, causando poluição, causando degradação ambiental, mas ela tem a licença. Ou ela está funcionando de acordo ou contrariando o previsto naquela licença, ou contrariando a legislação vigente, ou contrariando o previsto na licença, mas ela tem a licença ambiental. Então, aquela obra ou atividade ela é embargada. Agora, quando o cidadão, por exemplo, ele está efetuando um desmate, igual o exemplo que o Douglas citou aí, ele não tem nenhuma autorização para supressão de vegetação nativa. Aí a atividade ela é suspensa. Ela é suspensa na área embargada, e aquela área fica com todas, o entendimento predominante é que aquela área ela fica com todas as atividades suspensas nela, porque a suspensão da atividade na área, ela perdura até a regularização. Então, mesmo que seja descrito lá, por exemplo, a suspensão das atividades na área autuada, então fica suspensa qualquer tipo de atividade naquela área. Inclusive, a norma ela descreve que a suspensão da atividade ou o embargo da atividade, ela se limita à área autuada. Então, sempre que ocorreu uma suspensão de atividade, não é no imóvel, não é na empresa inteira, é se limitando àquela área que foi alvo da fiscalização e da autuação. Aí, o que acontece, Douglas, em relação a esse entendimento? A pessoa que sofreu uma autuação, ela vai ter que reparar o dano ambiental.
seja num processo administrativo. O que acontece é que os processos administrativos, eles, em regra, perduram por longos anos. Por exemplo, Ô Douglas, seu áudio está desativado. Se você quiser falar aí, você liga ele aqui. Eu não ouvi o que você falou. Eu tô finalizando um PRAD de uma área que foi cortado lá em 2004, uma área suprimida, 2004. E só agora que está desembolando. Não, 2004, nós estamos em 2022. 18 anos, né? E não sei. O cara decolou 18 colheitas de café na área. Então, talvez esse PRAD seu ainda seja um PRAD, não sei se é o caso, referente a algum acordo com o Ministério Público ou uma transação penal. Não é ainda nem relacionado ao órgão ambiental. É um TAC, né? Não, foi um TAC direto foi. Com o órgão ou com o Ministério Público? Foi. TAC direto com o promotor. Com o Ministério Público, foi, né? Foi com o Ministério Público, com o promotor. Sim. Não foi com a SEMAD, não. Ó, lembrando uma situação interessante, Douglas. O TAC com o Ministério Público não desembarga a área ou revoga a suspensão da atividade, tá? O que desembarga a área ou revoga a suspensão da atividade é somente o TAC com o órgão ambiental. É porque para autorizar ou licenciar é somente o órgão ambiental, né? O Poder Judiciário, que não tem essa prerrogativa. Então, ô Edson, mas a minha dúvida, olha só, porque quando você pega o auto de infração, que eu estou até com uma aqui, que eu estava mexendo nela hoje, ela cita assim, né? Foram suspensas as atividades no local, beleza. Isso é o meu entendimento, tá, Edson, né? Por isso que a gente está aqui para trocar essa ideia. A gente está aqui para debater ideias. Mister, qual que foi a atividade? Sim. Essa atividade que foi suspensa, de acordo com o auto de infração, foi o quê? Deixa eu citar aqui para você. Foi o quê? Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de floresta e demais formas de vegetação nativa. Quer dizer, essa atividade está suspensa, ele não pode continuar, beleza. Não citou momento nem mesmo porque o cara não foi pego plantando café. Ele não foi, você não concorda comigo? Ele não foi feito, eles não pegaram ele e construíram casa em APP, né? Ele foi pego. Na verdade, geralmente, quando a polícia, né, coloca lá suspensa a atividade, mas a área já está toda limpa. Mas eu penso que ele está suspenso de continuar a fazer o que é a atividade de supressão. Agora, você não concorda comigo que é meio vago isso aí? Quer dizer, e aí? Mas ele não começou a plantar café. Agora, se ele estivesse plantando café e a polícia chegasse lá e embargasse, né, a área de plantio e citasse no auto de infração, aí eu penso que ele, né, estaria totalmente, realmente impossibilitado de dar continuidade ali à sua agricultura. Mas ele não, só limpou a área, a polícia foi e embargou, quer dizer, não sei, né? É meio confuso. O problema é que a legislação deixa essas brechas, você não concorda comigo? Sim. Né? Inclusive, igual eu penso assim, vamos supor, a polícia voltou lá, viu que ele plantou café, aí quer dizer, ele pode contratar um advogado, e o advogado alegar isso aí, não, olha só, pega o auto de infração da polícia, eles suspenderam a atividade de desmate, mas em momento nenhum auto de infração da polícia citou que ele está plantando café. Então, ele iniciou, né, um plantio, né, não sei, assim, esse é o meu entendimento, né, a gente que é engenheiro, a gente tenta ver a parte mais técnica. Problema, não é problema, né? Essa é a visão nossa. Você entendeu? Ô Douglas, eu gosto muito, eu sou da área do direito, eu gosto muito da área do direito, porque o direito abre margens para diversas interpretações. E isso não é ruim, não, isso é bacana, entendeu? Porque nós vivemos, embora muita gente não gosta de política, nós vivemos de política. E tudo tem uma política, não estou falando na política na questão de eleições, tudo tem uma política favorável, uma política contra. Então, eu vou falar mais ou menos em questões de entendimentos aqui. Olha, tem entendimentos igual esse que você relatou, que a atividade de desmate que foi suspensa apenas porque a norma ela deixou, de certa forma, uma brecha. Igual o Código Penal. Exatamente. Igual o Código Penal nosso é cheio de brechas, e a maioria das normas são cheias de brechas porque são cheias de falha, né? Porque são feitas por seres humanos e os seres humanos são falhos. Mas, em regra,
o entendimento que perdura, que predomina, não é regra. Eu estou falando que predomina. É que as atividades na área ficam suspensas. Por que eu vou falar isso para você? Vamos pegar a legislação, é bioma Mata Atlântica aí que você está falando nesse local? É zona da mata. Vamos pegar a legislação, a lei que regulamenta o bioma Mata Atlântica. Ela lá descreve que a vegetação do bioma Mata Atlântica, ela não perde as suas características de estágio de regeneração, mesmo após a supressão, o desmate, o incêndio. Então, se é uma área de bioma Mata Atlântica, ela estava, por exemplo, em estágio médio de regeneração. Se ocorrer o desmate, qualquer outra supressão de vegetação que ocorra ali vai ser considerado que aquela vegetação ela é de estágio médio de regeneração. Ela não perde sua característica. Aí, neste caso, por exemplo, o cidadão ele fez uma supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica. Estou falando de entendimentos, tá? Ele fez a supressão da vegetação do bioma Mata Atlântica. Ele foi lá e, por exemplo, arou o local para o plantio de café, de milho, alguma coisa. O fiscal que chegar lá vai poder enquadrar ele no crime de impedir ou dificultar a regeneração naquele local. Porque ele fez uma supressão da vegetação irregular, né? Estou falando nos casos em que a supressão seja irregular, e ele está desenvolvendo uma outra atividade ali que impede a regeneração daquela vegetação. Porque, em regra, quando ocorre a supressão irregular, em regra, você tem que deixar aquela vegetação regenerar. Agora vem outra questão de entendimento. E quando você fizer um PRAT, ou um PTRF, que ao invés da reparação do dano ambiental, for feita uma compensação ambiental em outro local. O cidadão, olha que o direito ambiental é difícil por causa disso. Aí, o cidadão, ele precisa deixar a atividade, aquela supressão de vegetação regenerar naquele local onde ocorreu a supressão de vegetação, ou o fato dele implantar um PRAD, um PTRF em outro local, equivale àquela supressão de vegetação que ele vai impedir de regenerar ali no local. Então, são coisas que não têm um entendimento muito pacificado, não.